Grande abraço para todo mundo. Está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora vamos deixar você bem informado. Vai chegando as principais notícias do esporte, a situação de momento do futebol de Alagoas e como anda realmente os nossos bastidores. Estão borbulhando, meu irmão, um verdadeiro caldeirão do inferno esses bastidores do futebol de Alagoas, principalmente faltando poucas horas para o Clássico das Multidões, o segundo clássico em menos de uma semana. E os incidentes ocorridos no último domingo, no primeiro duelo entre as equipes na temporada, ainda repercute bastante nos bastidores para esta segunda partida que será realizada hoje à noite, às 10 da noite, no estádio Rei Pelé. Daqui a pouco você vai saber quais as providências que a Federação Alagoana de Futebol tomou. E também a medida que acabou surpreendendo muita gente. Será que nós teremos no jogo desta noite torcida única? Nós tivemos um acerto feito entre as diretorias de CRB e CSA, antes mesmo do início do Campeonato Alagoano, que determinou que 70%, ou seja, a maioria do estádio, ficaria à disposição do mandante do jogo, 70%. E os outros 30% da capacidade do Rei Pelé seria destinado, obviamente, consequentemente, para o clube visitante. Isso aconteceu na partida de domingo. Mas diante dos episódios que nós já estamos relatando, os meios de comunicação também, desde o último domingo, incidentes dentro e fora do estádio envolvendo torcedores de CSA, CRB, polícia, aí veio a medida que acabou pegando muita gente de surpresa. A possibilidade de nós termos torcida única, ou seja, 100% da capacidade ou os 70% da capacidade ser mantidos para a torcida do CSA, que é o mandante desta noite, e os outros 30 vazios, sem o torcedor do CRB ter o direito a ir ao estádio. Isso não é um fato inédito no futebol brasileiro, não. Calma aí, não é um fato inédito, não. Mas todos nós sabemos que havia um acerto anteriormente e que, pelo menos, o CSA deveria, como mandante do jogo, também dar essa lei, né, para o direito, para o torcedor do CRB, que deixaria sua casa hoje à noite para poder acompanhar esse espetáculo. Então, daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, porque teve liminar sendo colocada, TAC sendo assinado pelo Ministério Público, juízes decidindo justamente esse processo, e tudo isso aconteceu na virada da noite, de ontem para hoje. E tem situação nova que você que acompanha o Canal Esportes vai saber daqui a pouco aqui na nossa programação. A respeito dos outros jogos desta rodada decisiva do segundo turno, também daqui a pouco nós vamos destacar aqui no programa os gols da Libertadores. Tivemos jogos ontem, neste meio de semana, rodada decisiva dos campeonatos estaduais pelo Brasil. As manchetes da Gazeta, tem muita informação no Canal Esportes desta quarta-feira, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode
diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais, e com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo! Então, agora sim, começando o canal Esportes, olha, e lembrando que estamos ao vivo a partir de agora pelo portal gazetaweb.com, onde você vai poder acessar a programação variada da nova TV Mar. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra muita informação, além da programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. Então acesse o portal Gazeta Web e acompanhe tudo, não perca um detalhe sequer a respeito da nossa programação, naquele serviço que é oferecido pela TV Mar e coloca justamente como meta para poder levar até você a informação com credibilidade todos os dias, tá certo? Tivemos ontem rodada por alguns grupos na Copa Libertadores da América e para poder abrir o canal Esportes desta quarta-feira, nós vamos trazer justamente os gols de algumas partidas realizadas ontem pela Libertadores e você vai acompanhar tudo a partir de agora para abrir oficialmente o canal Esportes com essas imagens do Sport TV. Vamos ver. Mas o Colo-Colo do Chile saiu na frente dos mexicanos do Atlas. Paredes fez 1-0. Ainda no primeiro tempo, pênalti para o Atlas. Juan Medina cobrou e empatou, 1-1. Bateu bem, né? Deslocando o goleiro. Tinha mais Colo-Colo. Jogada pelo lado esquerdo. Cruzamento e o Paredes, mais uma vez, vai fazer o gol. Tranquilidade para driblar o goleiro. Nos acréscimos, o terceiro do Colo-Colo, Cáceres de cabeça com a vitória. O Colo-Colo lidera o grupo 1, o Santa Fé o segundo, seguido de Atlético Mineiro e Atlas. De novo para você o gol do Cáceres. No Paraguai, o Guarani venceu o Racing da Argentina. O primeiro gol foi polêmico. Santander fez grande jogada. Chutou bonito, veja aí, mas a bola não ultrapassou a linha. A gente vai mostrar de novo, ó. Repara só. Lance difícil, mas não passou não. O segundo sim não teve dúvida. E um golaço, pancada de Palau, 2-0. Mesmo com a derrota, o Racing é o líder do grupo 8. O Guarani é o segundo. Hora do grupo 5, goleada do Palestino do Chile para cima do Samora da Venezuela. De cabeça, Chaves abriu o placar. Valência fez o segundo. Se antecipou e mandou na gaveta. Mais uma vez o Chaves, 3-0. Quem fechou a conta foi Vidangossi, um golaço. O Palestino é o segundo colocado do grupo, liderado pelo Boca Juniors. O Samora é o lanterna, sem nenhum ponto. Para fechar o grupo 6, na Bolívia, Reyes fez um golaço. 1-0 para o San José, em cima do Juan Aurich, do Peru. Arrancou, trouxe para o meio e disparou uma bomba. Veja por outro ângulo. Mas veio o empate. Delgado de cabeça, o Juan Aurich é o segundo e o San José o terceiro. Que golaço esse, né, rapaz, do San José. Primeiro gol aí da partida contra o Juan Aurich, que você viu os gols aqui no canal Esportes. Vamos dar uma olhadinha então com esses 4 jogos que acabaram movimentando os grupos da Libertadores ontem. Vamos dar uma olhadinha como fica a situação de momento em cada grupo. No grupo 1, o Colo-Colo é o líder com 9 pontos, o Santa Fé da Colômbia é o segundo com 6. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 3, o Atlas do México, 3 pontos, é o lanterna do grupo. O detalhe é que o Santa Fé e o Atlético Mineiro têm um jogo a menos em relação ao Colo-Colo e o Atlas que jogaram ontem.
ontem. Então, o que é que acontece? A situação do grupo para o Atlético ainda não é tão ruim, porque se o Atlético vence na próxima rodada, justamente o confronto que está programado para a próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, o Santa Fé, o Atlético, ele assume a liderança isoladamente desse grupo. A vitória do Colo-Colo em cima do Atlas foi importantíssima para o Atlético Mineiro. Esse resultado de 3-1 para o Colo-Colo em cima do Atlas acabou favorecendo para que o Atlético Mineiro pudesse assumir, se vencer amanhã, na Arena Independência, o Santa Fé da Colômbia, a liderança do grupo. A situação do grupo 2 da Libertadores é a seguinte: o Corinthians lidera com 12 pontos. Que campanha do Corinthians, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, melhor campanha da Libertadores. Em segundo, São Paulo com 6, em terceiro, São Lourenço com 6 e o Danúbio não pontuou ainda na competição. A situação desse grupo para esta semana, aliás, para a semana que vem, né? Apenas o Danúbio joga contra o São Paulo e o Corinthians enfrenta em casa o São Lourenço. Corinthians que venceu na rodada anterior, né? A equipe do Danúbio, e vai enfrentar agora o São Lourenço em casa nesta rodada seguinte, rodada de número 5 da primeira fase da Libertadores. No grupo 3, a situação de momento, o Cruzeiro é o líder, tem 5 pontos. O Universitário Sucre é o segundo colocado também com 5 pontos. O Huracan é o terceiro com 3. E o Mineiros de Guaiana tem apenas 1 ponto, é o lanterna do grupo. Os jogos seguintes programados para esta quarta-feira, o Huracan enfrenta o Universitário Sucre e o Cruzeiro enfrenta o Mineiros de Guaiana às 10 da noite, nesta quarta-feira no Mineirão. Então são jogos na sequência da Libertadores, teremos já essas 2 partidas desse grupo já programadas para hoje. No grupo 4, o Emelec é o líder, tem 7 pontos. O Internacional também tem 7, mas nos critérios a equipe equatoriana leva vantagem. O The Strongest é o terceiro colocado com 6 pontos. E em quarto, Universidade de Chile com apenas 3. Universidade de Chile que já foi o bicho-papão dessa Libertadores há alguns anos, né? E hoje está apenas na lanterna desse grupo, né? Do grupo 4, né? Da Libertadores. Os jogos seguintes, só programados para a próxima semana, o The Strongest joga contra o Emelec e a Universidade de Chile enfrenta o Internacional em Santiago de amanhã a 8 ainda, no Chile, às 10 da noite, no Estádio Nacional. No grupo 5, o Boca Juniors é o líder também ao lado do Corinthians, dono da melhor campanha da Libertadores, com 12 pontos, 4 jogos e 4 vitórias. O Palestino é o segundo colocado com 7. O Montevideo Wanderers é o terceiro colocado com 7 pontos. E em quarto, o Zamora, que ainda não pontuou na competição, né? Ontem nós já tivemos um jogo, né? O Palestino venceu o Zamora pelo placar de 4-0 e amanhã o Montevideo Wanderers enfrenta o Boca Juniors em casa em mais uma rodada, né? Encerrando assim a rodada de número 5 da competição. No grupo 6, o Tigres do México é o líder com 10 pontos. O Juan Aurich é o segundo colocado com 6. Em terceiro, o San José da Bolívia com 4 pontos. E em quarto, o River Plate da Argentina com apenas 3 pontos. É o lanterna desse grupo, só que o detalhe é que o River tem um jogo a menos em relação ao Juan Aurich e o San José. Se vence na rodada seguinte, pode chegar aos 6 pontos e quem sabe aí para os critérios ser o segundo colocado, superando o Juan Aurich na classificação geral. O Tigre está com folga nesta condição, nesta primeira fase. O duelo seguinte para fechar aqui da rodada do grupo está programado para hoje, o Tigres enfrentando o River Plate no estádio de Monterrey, no estádio universitário de Monterrey, no México. O River jogando fora de casa, resultado que pode também antecipar a classificação do Tigres para a fase seguinte da Libertadores e também afundar de uma vez o River Plate, decretando a eliminação da equipe argentina logo na primeira fase da competição. No grupo 7, o Estudiantes, outro clube argentino, é o líder com 7 pontos. O Libertad do Paraguai é o segundo com 7. Em terceiro, o Atlético Nacional da Colômbia com 5 pontos. E o Barcelona de Guayaquil, no Equador, é o quarto colocado. Toda vez que falo no Barcelona de Guayaquil, é um clube importante para a história do Vasco da Gama. Por quê? Você sabe, né, Fábio? Hein, Salsicha? Você sabe porque o Barcelona de Guayaquil é um clube importante para a história do futebol brasileiro e para a história do Vasco da Gama, né? Foi o time que fez a final com o Vasco da Libertadores em 98.
O Vasco é o único clube brasileiro que, no ano do seu centenário, conquistou a Libertadores da América. Nenhum outro clube brasileiro conseguiu fazer isso, né, no ano do seu centenário. Então, o Vasco conseguiu conquistar a Libertadores da América, enfrentou na final o Barcelona de Guayaquil, no Equador, venceu no Rio de Janeiro e venceu lá em Quito, né, no Equador. 2 vitórias o Vasco da Gama. Na época tinha um ataque formado por Luizão, Donizete, Pantera. Era um timaço o time do Vasco da Gama, com todo respeito aos clubes atuais, mas era um time fantástico. Mauro Galvão, Odivan, Nasa, Juninho Pernambucano. Era um time excepcional do Vasco da Gama. Não é nem sombra desses pernas de pau que hoje veste a camisa do Vasco. Não é nem sombra, né? Então tá aí, o Barcelona hoje vive um momento diferente, chegou até a final da Libertadores, né? E o Vasco, no mesmo ano, ele conseguiu um feito histórico também para o futebol brasileiro, porque o River Plate era considerado casca grossa, né? Os clubes argentinos, por si só, na Libertadores, são clubes que têm muito respeito como os brasileiros. E aí o que acontece? O Vasco conseguiu derrotar o River Plate no estádio Monumental de Núñez por 1-0, com um gol marcado por Juninho Pernambucano de falta. E por isso que você escuta muitas vezes a torcida do Vasco cantando, e tem um trecho de uma música muito bonita, né? Que a torcida do Vasco diz: vou torcer pro Vasco ser campeão, São Januário e seu Caldeirão, né? Aí tem uma parte dessa música que diz o seguinte: contra o River Plate sensacional, gol do Juninho monumental. Por quê? Faz referência a esse gol fantástico em 98 que o Juninho marcou de falta e que levou o Vasco até a decisão da Libertadores. Mas vamos lá, falar ainda de Libertadores. O Libertad joga contra o Barcelona de Guayaquil amanhã, né? No estádio Nicolás Leoz, em Assunção, no Paraguai. E o Estudiantes joga contra o Nacional de Medellín, no Cidade de La Plata, na Argentina, na rodada seguinte desse grupo 7, quinta rodada dessa primeira fase da Libertadores. E finalmente no grupo 8, o Racing é o líder com 9 pontos. Em segundo, o Guarani do Paraguai com 8. Em terceiro, o Sporting Cristal com 5. E em quarto, o Deportivo Táchira tem apenas 2 pontos. Os jogos na sequência, nós já tivemos já o duelo ontem entre Guarani e Racing, essa vitória por 2-0 do Guarani. E o Sporting Cristal vai jogar fora de casa contra o Táchira, né? Deportivo Táchira, né? No estádio Pueblo Novo, hoje à noite às 7h45. E os gols você acompanha amanhã aqui no Canal Esportes, né? Os gols dessa partida, os resultados, toda a situação de momento depois do encerramento de mais uma rodada para muitos grupos desta Libertadores. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco nós vamos trazer mais notícias, vamos falar de campeonatos estaduais, vamos trazer as notícias do futebol brasileiro, vamos repercutir também as manchetes da Gazeta e tudo que envolve esta rodada que promete ser fantástica do segundo turno do Campeonato Alagoano. Mas tem informação mais de bastidor do que até mesmo a expectativa dos personagens, notícias a respeito de elenco, de clubes, de times do nosso estado em sua preparação para mais uma rodada desse segundo turno do Campeonato Alagoano, que inicia nesta quarta-feira e só encerra amanhã com a partida entre Murici e Ipanema. Não sai daí, vamos a um rápido intervalo agora, voltamos já. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se.
Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais, e com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo! E como nós falávamos antes do intervalo de Libertadores, né? Nossa produção, ela tem um trabalho fantástico que é feito aqui em conexão direta com a internet proporciona isso, né? Você sabe muito bem que estamos todos os dias aqui trazendo sempre informações. Quando é matéria interessante, nós estamos trazendo do Sport TV, de outras emissoras de televisão também, para deixar você bem informado. Você aqui não corre o risco de perder uma notícia, você sempre acompanha, está sempre par e passo com o que está acontecendo e é destaque no esporte. E nós vamos trazer justamente esse gol marcante para a história do Vasco da Gama, que gerou até música para a torcida do Vasco, que foi o gol marcado por Juninho Pernambucano em 98 pela Libertadores, em cima do River Plate. Vamos acompanhar com imagens do Sport TV. Aí já aí tem a narração, né? Juninho reclamando do posicionamento da barreira. Os argentinos foi até próximo da barreira, segundo a narração aí na legenda. Tipo os argentinos são campeões nesse tipo de catimba. Eles sabem que a arte de catimbar, e aí essa pancada, golaço esse do Juninho Pernambucano. 18 anos apenas, adolescente na época eu tinha. A minha adolescência é toda criada ali na região da Ponta Grossa, ali, Prado. E nós assistimos, questão de TV a cabo que hoje é super natural, na época era raro aqui em 98, né? Tinha só os estabelecimentos comerciais, porque era um valor absurdo para ter TV a cabo. E aí a turma se reunia num barzinho, né, para poder assistir o jogo. Quando o Juninho fez esse gol, foi um dia de quarta-feira à noite. Quando o Juninho fez esse gol, aí eu saí correndo ali pela Rua Santo Antônio, que por pouco ali eu ia ser atropelado por um ônibus. Dessa loucura que foi. Foi um gol fantástico esse do Juninho Pernambucano, inesquecível para o torcedor do Vasco da Gama. E é claro que você não tem como deixar de citar uma situação como essa aqui no Canal Esportes. Uma história muito bonita do Juninho e o Vasco da Gama. Vamos dar sequência aqui ao programa. Olha, vamos trazer notícias do futebol de Alagoas. Nós temos um clássico hoje à noite entre CRB e CSA. E diante de tudo que foi marcado, né, no último domingo, a polícia, o pessoal a justiça, né, está agindo. E ontem surgiu a informação, e isso eu acredito que independente do desfecho, já afastou muitos torcedores do jogo, já afastou. Lembrando também que a partida vai ser transmitida pela TV Gazeta, né, hoje à noite, né, ao vivo esse jogo. E independente da transmissão de TV, eu acredito que isso não é um fator determinante para afastar o torcedor do estádio, não, viu, gente? Quero dizer o seguinte, que esses problemas que ocorrem nos bastidores, com dirigentes aparecendo mais em vésperas de jogos do que os jogadores, onde poderia ser colocado, por exemplo, uma situação de que, o que já passou, passou no clássico de domingo. Talvez até mesmo o regulamento desse campeonato alagoano, ele precisa ser reavaliado nesse aspecto. Pelas condições atuais, nós não podemos deixar para um intervalo tão curto, em uma fase inicial de turno, 2 confrontos que sejam colocados assim, um colado com o outro. Os tempos são outros, gente. Infelizmente, nós temos que adequar as nossas competições à realidade atual vivida pela questão de momento, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. E hoje nós não podemos dizer que CSA e CRB é um clássico que tem que ser tratado da mesma forma, uma partida que tem que ser tratada da mesma forma que um jogo como, por exemplo, contra o Asa, contra o Céu, contra o Penedense, contra o Ipanema. É uma partida que tem que ser diferenciada.
A polícia colocou quase 300 homens no jogo de domingo, minha gente, para poder tomar conta de uma partida de futebol. Você sabe quantos homens também vão estar nas ruas hoje à noite para poder garantir a segurança das pessoas que vão ao jogo? 450 homens, meu irmão. Então, é uma condição, viu, gente, que eu preciso dizer aqui, que é preciso ser melhor avaliada. A partir de agora, nós temos dirigentes que precisam passar por um processo de atualização e eu lamento bastante que todo o foco, às vésperas de um clássico, seja colocado para os dirigentes, que não deveriam ter uma apresentação tão forte, uma mídia tão forte, faltando horas para que a bola pudesse rolar. Quem tinha que falar é jogador, treinador tem que falar. É isso que o torcedor de bem, aquele apaixonado pelo futebol, pelo esporte, quer ouvir. Não quer ouvir dirigente acusando o outro ou levantando suspeita de que existe máfia no futebol de Alagoas, ou que existe roubo, ou que existe favorecimento para um clube e outro para querer ter a imagem denegrida. Não é isso que o torcedor está querendo não, ver não. E aí, muitas vezes, nós ficamos nos perguntando aqui o seguinte, por quê? Por que será, Felipe Ferreira? Por que será, Fábio Novaes? Que a cada dia que passa, por que será, Josiel Rodrigues? Por que será, telespectador? Os nossos estádios a cada dia estão mais vazios. Por que será? Será que não é por causa dessa série de fatores, não? Porque é muito fácil chegar aqui e dizer, só é a violência que está afastando o torcedor do estádio. A violência tem uma parcela e grande nisso aí. Mas a forma também como o futebol está sendo tratado. Dirigente ganhando mais destaque do que jogador às vésperas de jogos. Estamos aqui a horas antes do jogo entre CSA e CRB e nós não temos a certeza de que se nós vamos ter torcida única ou se o torcedor do CRB vai poder botar sua camisa, que é um risco, né? Botar a camisa hoje e ir para o estádio acompanhar o time, mesmo que em minoria, como ficou acordado entre as equipes. Eu tenho muita saudade, viu, gente? Tenho muita saudade da época em que ia para o estádio sem nenhum tipo de medo, com a camisa do meu clube, quando assistia justamente as partidas de futebol ao lado até dos torcedores adversários, ali na geral, todo mundo imprensadinho. Mas eu consigo entender a cada dia que passa e tenho aceitado muito isso, mesmo lamentando de que estamos perdendo e perdendo feio para a violência, para a atitude impensada e pelo também comportamento dos nossos dirigentes. Eu lamento com toda sinceridade. Proibir torcida organizada é a certeza de que nós não vamos ter confusão hoje à noite? Não, não é certeza nenhuma. E a federação tem uma parcela de culpa nisso. Mais uma vez o presidente passou a mão por cima das organizadas quando fez inclusive a proibição há um tempo atrás das torcidas organizadas. E depois ele dizer, não, porque eu esperava que o comportamento fosse mudar depois daquilo que nós fomos colocar como uma pena diante de incidentes ocorridos anteriormente. E a situação voltou a se repetir de maneira mais grave, porque nós acompanhávamos problemas no estádio, ali no entorno, não dentro do estádio, né? Eu sempre trouxe aqui que nós tínhamos problema nas imediações do estádio Repelé, nos clássicos, porque a torcida marcava confronto ali na Siqueira Campos, marcava confronto na Praça do Pirulito, mas nunca dentro do estádio. E agora a coisa começa a tomar uma linha de frequência. E eu começo a entender que a atitude da justiça, por querer encontrar uma solução, é realmente proibir o direito de um torcedor que não seja, que o clube dele não seja o mandante de ir ao estádio. Eu lamento bastante essa situação, mas é a verdade. O futebol perdeu e continua perdendo feio pela atitude de pessoas que não querem o bem do esporte, pela atitude de pessoas que não gostam do futebol, por nosso gesto, muitas e muitas vezes também. Nós temos aí a nossa parcela de culpa. E não adianta aqui nós estarmos apontando aqui, responsabilizando, encontrando culpados para um processo como esse. Todos nós temos uma parcela de culpa, mas pode ter certeza de uma coisa, torcedor. Aqueles que viveram lá atrás, um pouquinho do que foi gostoso no futebol, esses jamais vão esquecer e sempre vão utilizar como comparativo estas situações enquanto vida tiver. Eu vou poder falar para os meus filhos, você que viveu um pouco antes, Josiel, vai poder falar para os seus filhos, para os seus netos, que o futebol era dessa forma, não era o que é hoje, não era o que está sendo apresentado hoje. Você assistia futebol ao lado de seu rival, que agora tem que ser colocado assim, né? Rival, não é? Antigamente era torcedor adversário. Eu acho rival até mais forte do que isso, apesar de levar para o mesmo caminho.
Mas você assistia, você reclamava, você tinha confusão, mas nada que se comparasse a hoje, ao nível de selvageria que nós estamos observando. Você não poder ir ao estádio com a camisa do seu clube de coração, não é a camisa da torcida organizada, não, é a camisa do clube de coração. Porque corre o risco de ser atacado por um grupo ali, meu irmão, onde você estiver. Então, eu, com toda sinceridade, eu não vejo o futebol mais como uma coisa interessante para convidar você, telespectador, para sair da sua casa e ir ao estádio. Eu reconheço, e me desculpe, eu reconheço que nós perdemos. Perdemos de coração mesmo, para a violência e para todas essas atitudes que nós já citamos aqui no programa. Vamos lá, colocar aqui a matéria do Globoesporte.com. CSA e CRB se reencontram 3 dias depois de um clássico turbulento. Por medida de segurança, jogo desta quarta não terá torcidas organizadas. A federação não deveria ter mantido isso há muito tempo, rapaz. É uma mania de querer passar a mão na cabeça de quem não quer o bem do esporte. Eu não estou aqui querendo fazer pré-julgamento, nem quero colocar todo mundo numa vala, mas nós temos foto, né, gente, aqui. Ô, Fábio, por gentileza, Fábio, vai ali na frente, pega a capa da Gazeta de hoje, a capa da Gazeta de hoje, por favor, que eu vou mostrar como é que o nosso clássico anda, né? O nosso Felipe Ferreira vai fazer esse favor para a gente, qual é o caminho que está sendo tomado, né, para o nosso clássico, né, para o CSA e CRB. Aí eu não tenho, sabe por quê? Porque se eu disser a você, não, torcedor, você tem que superar tudo isso e ir para o estádio. Você tem que levar sua família para o estádio para combater tudo isso, tem que enfrentar. Aí, de repente, o torcedor vai ouvir, porque nós temos peso. Como formador de opinião, muitas pessoas compram a nossa ideia. E aí, o que acontece, Felipe? Você leva a sua filha para o jogo e, de repente, acontece algum fato com você. Amanhã você vai dizer, tá vendo, Viderlano? Eu disse a você. Isso, meu irmão, para mim vai ser uma coisa para me desmoralizar. Vai ser para me desmoralizar. Então eu fico triste com essa situação, triste mesmo, isso para mim não é motivo de alegria. Josiel, procura aí, por favor, onde tem a cara de 2 meliantes, aqui na Gazeta de hoje. O Flávio, ele trouxe aqui para mim, por gentileza, onde tem a cara de 2 meliantes aí, para a gente ver o nível do clássico enquanto eu trago essas matérias aqui. Mas olha só, vamos lá. CSA saiu ferido no último clássico porque perdeu, falando do jogo. Nos últimos trabalhos, o técnico Nedo Xavier tentou manter a atenção dos jogadores apenas no jogo, sem críticas aos bastidores. O CSA entrou em campo pilhado no último domingo e reclamou muito da arbitragem. E a concentração no clássico foi prejudicada. O próprio Nedo Xavier foi expulso pelo árbitro José Ricardo Laranjeira. Essa matéria é fato, essa matéria do Globo Esporte. O que aconteceu foi justamente isso mesmo. O CSA entrou com um excesso, meu irmão, de pilha, que, com toda sinceridade, só prejudicou o time. Alexandre Barroso é prático. Para ele, o CRB deve evitar polêmicas. A direção ainda tenta a liberação da torcida para o jogo desta quarta-feira, mas, segundo o treinador, se não conseguir, os jogadores estão preparados para um ambiente hostil, com o estádio pintado de azul. O Galo tem 6 pontos no Grupo B e está na 4ª colocação e precisa vencer para tentar entrar no G2 nesta rodada. A situação está sendo destacada pela matéria. Daqui a pouco nós vamos trazer a classificação atualizada do campeonato. Tem aqui as escalações das equipes, né? Aqui tem as escalações das equipes e nós vamos daqui a pouco trazer a classificação de momento. Mas vamos lá. O meia Anderson Paraíba e o lateral direito Nego, suspensos, além do atacante Afonso, são as baixas do CSA. Nedo fez alguns testes no treino de ontem e está em dúvida entre o meio-campista Marcos Antônio, que cumpriu suspensão, e o atacante Zé Paulo. A primeira opção deixa o time mais compacto, marcador. A segunda aumenta o poder de fogo. O provável time do CSA deverá ser com Jefferson, Márcio Lima, Breno, Samuel e Paulinho, Sorim, Eliezer, Rafael Granja e Danilinho, Zé Paulo ou Marcos Antônio e Reinaldo Alagoano. Esse deve ser o CSA. Olha a distribuição das equipes aqui. É um gráfico que não podemos dizer se vai ser necessariamente com esse posicionamento que os treinadores vão colocar, mas o Globo Esporte ele traz um gráfico muito interessante para quem está em casa ter uma ideia de como vai ser distribuído, sim, os times para o jogo desta noite. Se entrar com o Zé Paulo jogaria aqui, né, nos pontinhos azuis, você dá para perceber que ele jogaria mais próximo do Reinaldo no setor de ataque. Danilinho e o Granja mais aberto, o Sorim um pouco mais recuado com o Eliezer. Isso não impede que o Eliezer, por exemplo, faça avanços, né, para encostar ali nos atacantes e criar opções para o Reinaldo e para o Zé Paulo. Essas são as situações de momento.
né, que pelo menos assim estão sendo apresentadas, além, claro, do quarteto defensivo ali formado por Paulinho, Samuel, Breno e Márcio Lima, com o Jefferson no gol. Essa deve ser a situação do CSA. Se o Marco Antônio entra no time, e aí o Zé Paulo, por exemplo, sairia desse esquema, aí o que é que pode acontecer? O Marco Antônio, ele poderia fazer um esquema de revezamento com o Eliezer, tendo ali um papel de elemento surpresa para o setor de ataque e apoiar o Reinaldo para não deixar o Reinaldo tão isolado. Essas são as probabilidades que o Neto Xavier tem para utilizar nesse time do CSA. Não impede, por exemplo, que o Rafael Granja ele possa atuar mais centralizado, não caindo tanto pelo lado direito, como esse gráfico vem mostrando, nem tão pouco como o Danilinho, ficar tão colocado para o lado esquerdo, né? Não tão inserido para o lado esquerdo, mas caindo um pouco mais para o centro em determinados lances quando o CSA tiver a posse de bola. Já a situação do CRB, em termos de possibilidade de escalação, a provável escalação da equipe é com Júlio César, Daniel Marques, Júlio César, Paulo Sérgio, Daniel Marques, Gabriel e Gleidson. Olívio, o Gleidson, que é o volante, né? O Fernando, o Clebinho, João Henrique e Zé Carlos. É praticamente a mesma formação, né? O mesmo time que jogou no último domingo. E aí o CRB, claro, tendo o João Henrique ali jogando ao lado do Zé Carlos que ainda não está em 100% da forma, mas o que nós podemos dizer é que o Clebinho, por exemplo, nessa distribuição aqui, ele teve um posicionamento diferente. Ele atuou mais pelo lado direito na partida contra o CSA no último domingo, aqui ele aparece mais no centro, mas isso não quer dizer que vai ser justamente uma posição exata que o técnico Alexandre Barroso vai colocar para a equipe para esse jogo desta noite. Mas já dá para ter uma ideia das equipes que podem entrar em campo, essa informação aqui do Globoesporte.com. Então o CRB deve jogar com Júlio César, Paulo Sérgio, Gabriel, Daniel Marques, Gleidson Souza e Olívio, Gleidson, Clebinho e Fernando, João Henrique e Zé Carlos. Esse deve ser o CRB para enfrentar o CSA na noite de hoje no estádio Rei Pelé. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma pausa agora, vamos dar mais um rápido intervalo. No último bloco do Canal Esportes nós vamos trazer a situação de momento do Campeonato Alagoano, os jogos que acontecem nesta quarta-feira, ainda dando andamento a esta rodada, e a partida isolada, que amanhã vai encerrar, sim, esta rodada no segundo turno do Campeonato Estadual. Continue conosco, vamos a uma pausa agora, a mais um rápido intervalo. Voltamos já. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Você sabe o que é telhado verde? Fique sabendo. O telhado verde é uma técnica usada na arquitetura para cobrir casas e prédios com plantas e árvores. Pode parecer estranho, mas o telhado verde oferece muitas vantagens. A técnica consiste em aplicar uma camada impermeável sobre a cobertura da casa e depois cobrir com terra e plantas. Assim você pode diminuir a poluição ambiental, abaixar o nível de ruídos dentro da casa, reduzir o calor nos cômodos no verão, aumentar a umidade relativa do ar e ainda deixar a casa bem mais bonita. O telhado verde pode servir também para captar a água da chuva. As plantas e a terra se tornam filtros naturais, e com o uso de um sistema de armazenamento, a água pode ser utilizada para molhar as plantas do jardim, no banheiro, na limpeza das áreas externas e até mesmo na cozinha. O telhado verde é uma alternativa sustentável de melhorar sua qualidade de vida. Fique sabendo!
somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Na sequência aqui é o canal Esportes, olha, e além do portal GazetaWeb.com, nós estamos também pelo aplicativo ITV Mar. A partir de agora, baixe para o seu aparelho celular, nos sistemas Android e iOS, e também acompanhe todo o conteúdo que a nova TV Mar Canal 25 oferece para você. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, o 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa, e nós temos também mais uma ferramenta à sua disposição através do YouTube. Baixe não, acesse o YouTube com esse endereço que vai aparecer aí no vídeo, TV Mar Canal 25, na aba Pesquisa, e você vai acompanhar todos os programas, né? Depois de clicar na logomarca da nova TV Mar, todos os programas já exibidos aqui na nossa programação, à sua inteira disposição pela internet, através do YouTube, que é mais uma ferramenta que coloca à sua disposição todos os programas aqui da TV Mar Canal 25 da NET. Então não tem mais razão para você dizer que não acompanhou a nossa programação. Só é você acessar. Perdeu o canal Esportes ao vivo pela manhã, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9, aqui pela TV Mar, vai ter sempre as reprises no decorrer do dia e você vai poder acompanhar a nossa programação de qualquer maneira. Tá certo, gente? Vamos dar sequência aqui ao programa. Vamos trazer o Giro Internacional agora nesse bloco. Vamos trazer o Giro Internacional e notícias marcantes, informações interessantes envolvendo o futebol pelo mundo. E nós vamos mostrar a partir de agora, acompanhando essas imagens do Sport TV. Vamos ver. Cenas como essa não vão se repetir tão cedo. O campeonato turco foi suspenso por uma semana depois que o ônibus do Fenerbahçe foi alvo de tiros disparados depois da vitória sobre o Çaykur Rizespor por 5-1. O único que acabou atingido foi o motorista do ônibus, mas ele passa bem. Foi uma situação que nos assustou bastante, porque a maneira que foi passado para a gente, que tentaram acertar o motorista para que o ônibus sofresse um acidente, né? Isso foi uma coisa que deixou a gente bem assustado. Também recebemos a notícia que muitos familiares de jogadores estrangeiros já saíram da Turquia. Violência também na Rússia, onde as torcidas do Arsenal Tula e Torpedo Moscou brigaram a ponto de causarem a paralisação da partida entre os dois times após apenas 30 minutos de bola rolando. Cerca de 15 pessoas foram presas. A partida foi reiniciada e terminou com a vitória do Torpedo por 3-1.
você viu detalhes também da lesão do Davi Luiz, que não enfrenta a equipe do Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa na rodada seguinte da competição, diante dessa lesão muscular que teve no último final de semana. Olha, vamos trazer justamente informações dos campeonatos do Campeonato Alagoano ainda aqui nesta sequência do programa. Vamos trazer notícias importantes repercutindo as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. E você sabe, de terça a sexta, nós estamos sempre aqui repercutindo as manchetes, os principais assuntos que a Gazeta traz. E hoje o destaque justamente na capa de esportes da Gazeta é essa informação. Vamos ver. CSA e CRB voltam a se encontrar no primeiro jogo entre ambos no domingo. O Alvirrubro venceu de virada por 2-1. A situação também envolvendo na parte superior da Gazeta, na aba de destaques, é que o atacante Allan Kardec do São Paulo rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e ficará 6 meses fora de ação. Lamentável, né, rapaz? O Allan Kardec, que vem vivendo aí uma boa fase no São Paulo, fazendo gols, já viveu um momento até melhor do que esse, como atualmente estava vivendo. Mas teve aí o rompimento dos ligamentos do joelho e vai passar aí por um longo período fora de combate, né? 6 meses é o prazo de recuperação. E isso acaba desgastando muito o jogador psicologicamente, o fato desses tratamentos no departamento médico, né? O jogador sai daquela condição de ser uma referência, bastante assediado pela imprensa, para continuar, claro, no clube, mas sem tanto acompanhamento assim, por parte da imprensa, que só, claro, dá referência, dá destaque àqueles que têm condições de atuar. Do lado do Allan Kardec, o colombiano Pablo Armeiro está perto de jogar no Flamengo. O lateral esquerdo deve ser anunciado até o fim desta semana. O Flamengo já vem tentando, né? O Armeiro há muito tempo. E agora está próximo de concretizar o negócio. Aqui na Gazeta, azulinos e regatianos trocam ameaças de morte. Matéria do Rafael Mainar, do GazetaWeb.com, que traz como referência justamente essa possibilidade aí. Os jovens identificados como Maníaco da Mancha, Edson Marley Roots e Carlos Capa, aparecem trocando ameaças entre si. Uma das publicações é feita dentro de um grupo privado no Facebook, intitulado Mancha Azul, CSA e Comando Alvirrubro, CRB, que tem como objetivo marcar encontros entre os torcedores para possíveis confrontos. Em resposta à possibilidade de conflitos, o comandante de policiamento da capital, tenente-coronel Marcos Sampaio, informou que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar já monitora grande parte dos integrantes das duas torcidas, de modo a também pontuar os locais de encontros mencionados. No clássico de hoje serão utilizados 460 policiais militares. No geral, 338 estarão a pé no patrulhamento antes e após o jogo. Também estão empregadas viaturas dos diversos batalhões da PM. O problema, sabe, gente, não é a polícia combater isso, não. O problema é o envolvimento, a possibilidade de envolvimento de pessoas que não têm nada a ver com esses confrontos. Porque se tivesse um confronto entre eles lá, nós poderíamos deixar eles presos em um quarto. Meu irmão, vocês querem brigar? Fiquem à vontade. Né? Querem brigar? Fiquem à vontade. Agora, não envolva as pessoas, não, gente. Não tem nada a ver com o processo. Né? Mais 2 jogos pela 6ª rodada nesta quarta. Eu tenho certeza que daqui a pouco, amanhã ou depois, os direitos humanos chegam aqui para dizer: pô, o Viderlan está incentivando a violência. Mas não é isso, meu irmão. Se o cara quer brigar, velho. Se o cara quer brigar. Meliantes como esses, citados aí pela Gazeta, só prejudicam o futebol, rapaz. Não tem nada a ver com o futebol isso aí. Mais 2 jogos pela 6ª rodada nesta quarta. Céu e Asa e Cururipe e CSE. Jogam mais cedo, viu? 8h30 da noite, esses 2 jogos. Aí a foto do Lorival Santos, novo técnico do Cururipe. CRB receberá 800 mil de um orçamento desse ano. Outros clubes prometem agir para ter o mesmo direito. CSA e Asa devem se mobilizar para também receber recursos do governo. Eu acredito que o governador Renan Filho, ele vai, claro, abrir também um leque. É porque, na verdade, só saiu no orçamento o CRB, né? 800 mil no orçamento do governo. Mas eu tenho certeza que a prática já é utilizada há muito tempo, já para clubes que representam o nosso estado. É claro que a cota do CRB deve ter uma diferença, deve ser uma cota maior pela competição que o CRB vai disputar, que é uma Série B, que vai até dezembro. Então tem todo esse processo. O Asa deve receber uma cota, não igual a do CRB, mas uma cota que seja, por exemplo, de incentivo, né? Uma cota
menor, mas que dê para ajudar justamente nas despesas de participação da Série C. E o representante de Alagoas na Série D também deve ter esse apoio do governo do estado, porque isso já vinha sendo realizado e eu acredito que o Renan Filho não vai mudar essa estratégia não, tá certo? É que o CRB, ele já foi confirmado justamente que esse apoio aí é em torno de 800 mil e saiu lá na lei de orçamento, né? Na lei de orçamento anual do estado. Cordeiro é candidato a presidir a FAF. Olha aí, acontecendo aí. Já vem uma chapa de oposição, né? O Gustavo Feijó aí na Federação Alagoana de Futebol. Chapa concorrerá com a do atual presidente Gustavo Feijó. Olha o Cordeiro aí de São Domingos, querendo ser presidente da FAF. Tá vendo? É isso aí. E para fechar as manchetes da Gazeta, aqui na parte superior, procurador denunciará Fred. O atacante Fred será denunciado pelo procurador do TJD do Rio de Janeiro, André Valentim, em função das declarações dadas após o Fla-Flu do último domingo. Mas para o presidente da FERJ, Rubens Lopes, a reação do Fred foi normal, sem ser preciso punição. Pena máxima é de 6 partidas. O jogador pode ser punido, como já aconteceu com outros atletas, por criticar publicamente a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Olha, vamos dar sequência aqui ao programa trazendo mais informações. A noite de hoje também será de Copa do Nordeste, né? Teremos a fase decisiva da competição e estamos chegando na reta decisiva aqui do Canal Esportes. Vamos trazer justamente os jogos de hoje pela semifinal da Copa do Nordeste. Está aí no vídeo para você, o Sport enfrentando o Bahia, jogo marcado para as 10 da noite na Ilha do Retiro, e o Ceará joga contra o Vitória no Castelão, em Fortaleza, também no mesmo horário, às 10 da noite. Jogos válidos aí pela semifinal da Copa do Nordeste, né? Lamentável, queria bastante que os nossos clubes, né, o CRB, o CSA, o Coruripe, o CRB e o Coruripe, que representaram o nosso estado, né, nessa competição, eu queria muito, né, que eles chegassem justamente nesta semifinal. É uma competição que, além de dar um bom retorno financeiro, também ajuda no aspecto de participação em uma grande competição que é a Sul-Americana, onde aqui o futebol nordestino não tem tanta frequência assim participar de competições internacionais. Quando acontece justamente isso, é muito raro, é considerado como um caso à parte. Tivemos o Sport recentemente participando da Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil em 2008 em cima do Corinthians, mas nós queríamos ter, né, mais nordestinos participando de competições internacionais, como a Sul-Americana e a Libertadores da América. E a Copa do Nordeste oferece isso para nossos clubes, né? A Copa do Nordeste oferece isso para o clube campeão, ou seja, quem inicia a competição inicia com as mesmas possibilidades de conquista. O Campeonato Alagoano vai ter justamente a sequência da rodada hoje. Nós vamos trazer esses jogos, já citamos alguns deles, né? E amanhã nós vamos ter o encerramento dessa rodada, que é a rodada de número 6 do segundo turno. Vamos dar uma olhadinha então nos jogos, mais uma vez. O Céu joga com o Asa no estádio Edson Matias às 8h30 da noite. Coruripe e CSE jogam no mesmo horário no estádio Gerson Amaral e o CSA enfrenta o CRB às 10 da noite no Rei Pelé. Amanhã nós teremos esse jogo, Ipanema e Murici jogando no estádio Arnon de Melo às 4 da tarde em Santana do Ipanema. Vamos dar uma olhada na classificação de momento do Campeonato Alagoano, depois desses 5 jogos já disputados, né? 5 rodadas já realizadas do segundo turno. A rodada de número 6 começa com esta classificação aí. No grupo A, o Céu é o líder com 8 pontos, em segundo o CSA com 5, em terceiro o Coruripe com 4, em quarto o Ipanema, que ainda não pontuou na competição. Por isso que é super importante o CSA vencer hoje. Por quê? Porque se o CSA vence, ele vai a 8 pontos. E independente do que aconteça no jogo do Coruripe em casa, ele não pode ser alcançado pelo Hulk. Lembrando que é um confronto de membros de um grupo contra outro. E se o Céu vence a partida contra o Asa hoje, o Céu que está um time muito bom, muito bem armado, né? Tá jogando muito bem a equipe do Céu, aí é que ele abre uma vantagem fantástica em relação aos adversários, porque vai a 11 pontos e se o CSA, por exemplo, só empata o jogo hoje, ele ficaria com 6, ou seja, 5 pontos atrás que a equipe do Céu. Então é um prognóstico que pode ser feito antes dessa rodada ser iniciada, obviamente, mas que só nós teremos uma precisão dos danos para a CSA, e a situação que ficaria o Céu ou o Coruripe depois dessa rodada, depois que terminar justamente os jogos na noite desta quarta-feira. A situação do grupo B é a seguinte: o CSE é o líder com 10 pontos, em segundo o Asa com 8, em terceiro o Santa Rita com 7 pontos e em quarto o CRB com 6. O CRB ainda segue fora da zona de classificação. E o Murici é o lanterna do grupo
tem apenas 4 pontos, né? A equipe do Muricy que está em situação delicada no campeonato, lembrando sempre que as últimas equipes, as equipes que obtiver o menor aproveitamento, né, percentual neste segundo turno, estarão rebaixadas para a segunda divisão do campeonato alagoano, certo? Então hoje nós poderemos dizer o seguinte, que o aproveitamento do Muricy é de 33,3%, está aqui no Muricy no grupo B, e o aproveitamento do Ipanema é de 0. Olha só, situação do Ipanema, passos largos para ser rebaixado. E se juntar, né, porque nós já temos um rebaixado que é o Atalaia, que é o Sport Atalaia, que foi rebaixado. O Ipanema, que ainda não pontuou, tem um aproveitamento, não teve aproveitamento nenhum. Dos 100% dos jogos, né, dos pontos disputados, o Ipanema não conquistou nada. Então hoje o Ipanema passos largos aí para ser rebaixado. Mas isso não impede, tá certo? Que o Ipanema com 3 pontos, se conquistar uma vitória, se iguale na condição ali que o Muricy. Porque aí, em termos percentuais, a gente vai precisar ver como é que vai ficar a situação. É uma loucura, né, essa questão do regulamento do Campeonato Alagoano, mas foi o que ficou estabelecido pela federação. Bom, vamos dar sequência aqui a respeito dos jogos seguintes, né, da rodada do Campeonato Estadual. O líder do Grupo A, o Céu, joga contra o Asa, pensando justamente na vitória para encaminhar a classificação. Olha aí, a matéria do Globoesporte.com já dá destaque a isso. O líder do Grupo A, Céu, vai receber o Asa nesta quarta-feira no Sertão Alagoano. O jogo está marcado para as 8h30 no estádio Edson Matias, em Olho d'Água das Flores. 8 pontos, o Céu recebe o Asa, 8h30 hoje, né? A situação é essa, o Céu está muito bem no campeonato. Técnico Lau, que assumiu no lugar do Lino, não vai contar com o Ivanzinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aqui tem um provável time, né, do Céu e do Asa. Humberto, Claudinho, Cleristone, Marcelo e Nildo. Cristiano, Jacobina, Roger e Paulinho. Alisson e Deizinho, o técnico é o Lau. O Asa com Marcão, Gabriel, Lucas Bahia, André Nunes e Jairo. Cal, Max Carrasco, Marlon ou Ederson e Didira. Valdívia e Alex Henrique. O técnico é o José Luiz Mauro, o Vica. Rapaz, grande trabalho aí do Vica com a equipe do Asa. E vamos trazer a última notícia aqui, não é voltada para o futebol de Alagoas, né? Antes de encerrar aqui o Canal Esportes, é envolvendo um jogador bastante conhecido do futebol nacional. Fez história, começou nas categorias de base do Vasco da Gama e não está nem tão pouco associado ao esporte, mas é um personagem que tem características no esporte, que é envolvido no esporte e que teve justamente toda a base dele criada no Vasco da Gama e logo depois ganhou um reconhecimento fantástico com a camisa do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Ele, inclusive, formou dupla em meados da década de 90 com o Paulo Nunes no Grêmio, na época que Luiz Felipe Scolari era técnico e começava a surgir, na verdade, no futebol de uma maneira mais forte como um dos nomes realmente de peso do futebol brasileiro, como o técnico Luiz Felipe Scolari é. O Jardel, ele parou de jogar, né? Fazia gol fácil de cabeça, né? Cruzamento na área, era Jardel para dentro, fácil, fácil, fácil. Inclusive depois o Vasco, depois que cedeu por par de milhões o Jardel para o Grêmio, deixou a situação até mesmo de ter sido lesado explícita para o público, né? Que poderia ter continuado um pouco mais com o jogador. Foi campeão carioca pelo Vasco, inclusive, em 93, viu, Fábio? Você não sabia disso não, né? O Jardel, ainda jovem, nas categorias de base do Vasco, foi campeão carioca em 93. O Vasco foi tricampeão carioca, 92, 93 e 94. 92, Roberto Dinamite ainda participou como jogador. Vamos dar uma olhadinha então nessa matéria envolvendo o Jardel, o drama vivido pelo ex-jogador. É um personagem do esporte, nós não poderíamos deixar de citar essa matéria aqui também no programa. Jardel foi ameaçado e afastamento é por depressão de chefe de gabinete. Olha, o Jardel, ele já teve problema com envolvimento com drogas, ele assumiu realmente ter consumido drogas. E quando conseguiu se eleger para deputado, aí começou a fazer cortes em pessoas que não estavam rendendo no seu gabinete, ou seja, estavam ganhando dinheiro com a cara. E começou a enfrentar muitos problemas em relação a isso. Está aí, ó. Novo chefe de gabinete do ex-jogador do Grêmio, Christian Lima, diz que deputado era ameaçado e nega a renúncia. Seria morto se não concordasse em assinar diárias
Depois de confirmados os cortes no gabinete do deputado estadual Jardel, né, do PSD do Rio Grande do Sul, o novo chefe de gabinete do ex-jogador do Grêmio, Cristian Lima, concedeu entrevista coletiva para falar sobre o caso. Segundo Lima, o deputado está afastado por depressão e que irá retornar no dia 9, ou seja, amanhã, né? Amanhã. Além disso, Jardel teria sido ameaçado, inclusive, por pessoas que foram exoneradas. O ex-goleiro Danley, vice-presidente do PSD, rompeu relações com um ex-companheiro de Grêmio. Foram, no total, 25 mudanças na equipe de Jardel. 4 desses já retornaram a outras funções na Assembleia, o que resulta em 21 afastados do gabinete do ídolo tricolor. São 3 novos nomeados no Diário Oficial da Assembleia da última segunda-feira. O chefe do gabinete novo é Lima, que não está na publicação desta segunda, né, da última segunda. O ex-jogador vai viajar para Portugal, onde atuou, inclusive por lá, né, fez muitos gols pelo esporte, mas cancelou por conta dos problemas. Tentou também conversar com o Danley, ex-parceiro em campo, e o vice-governador José Paulo Cairoli, né, do Rio Grande do Sul, ambos da diretoria estadual do PSD, sem sucesso. Então é todo o drama vivido. Olha aqui, o que é que disse justamente o novo chefe de gabinete do Jardel, para você ver como envolve. A sua vida acabaria, seria morto se não concordasse em assinar diárias, votações e outras coisas mais. Foi ameaçado de morte por um dos que estavam lotados em seu gabinete, foi o que disse Cristian Lima, novo chefe de gabinete do Jardel. Que situação triste, né? O ex-jogador está vivendo. É isso. Quanto estava como um jogador de futebol, aplaudido pela torcida, sendo cobrado, beleza. Agora, entrou na política, meu irmão, aí o cara já sabe que o problema... a coisa passa a azedar. É por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, poxa vida, Hernan, por que tu continua no futebol? Porque o futebol, no máximo o que acontece com o cara, ou o que acontecia, né, que hoje a situação tá ruim para todo mundo, né? Mas o que acontecia antigamente era uma tapa. O cara falava alguma coisa que não acontecia, levava uma tapa, ia para casa, pronto, com a tapa, mas tudo bem, né? Hoje, a situação acaba realmente levando por esse lado. Um grande abraço, viu? Vem aí na sequência o Cortando com Ariel Fernandes. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta trazendo os principais assuntos do esporte, levando para você o conhecimento do público, as notícias e repercutindo esse clássico das multidões, essa rodada do segundo turno do Campeonato Alagoano e outras competições que acontecem neste meio de semana. Um grande abraço para você. Até amanhã.